O relatório Draghi é um extraordinário contributo para o debate da competitividade europeia que está em declínio, claramente. E tem a vantagem de tornar óbvio que uma inconveniência passou a ser uma calamidade. Mas também é um repositório de estratégias verticais e horizontais para setores e modelos de gestão com recomendações concretas. Como relatório de alerta, é uma pedrada no charco. Como proposta de ação, é um relatório centrípeto e estatístico. Mostra uma visão da Europa territorial e centralizada, e a ser aplicada certamente tornaria a Europa mais homogénea e mais competitiva, mas não estou seguro que essa competitividade e homogeneidade nos diferenciasse positivamente em relação aos Estados Unidos e à China. O relatório Draghi exibe uma realidade muito complexa, com a Europa a evidenciar um gap tecnológico e de inovação surpreendente, face aos outros dois grandes blocos económicos, os Estados Unidos e a China, que, se nada for feito, resultará na irrelevância económica da Europa a prazo e conduzirá à não sustentabilidade do seu modelo social, sendo, pois, um desafio existencial. A par dos inúmeros desafios económicos, a reforma da arquitetura de governança da União Europeia, por forma a atenuar a fragmentação decorrente de ser uma união de Estados, a competir com dois blocos económicos que são Estados-nação, é outra face desta ciclópica tarefa que a todos os europeus convoca. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O relatório sobre o futuro da competitividade europeia, elaborado por Mário Draghi, é o tema deste episódio. No documento, o ex-presidente do Banco Central Europeu e antigo primeiro-ministro italiano deixa o alerta de que com a atual trajetória a Europa irá estagnar e aponta caminhos para que se evite uma lenta agonia e possa recuperar a vantagem competitiva face à China e aos Estados Unidos. Caminhos que passam por investimentos massivos nos próximos anos para aumentar a produtividade e a capacidade de inovação. António Ramalho, neste extenso documento, pedido há um ano pela Presidente da Comissão Europeia, encontra medidas ambiciosas para que os 27 se reinventem e voltem a estar em condições de competir com China e Estados Unidos. O relatório é um relatório particularmente interessante e que, como aviso à navegação, tem um valor incalculável. Eu acho que até para interesse público vale a pena descrevermos um bocadinho como é que o relatório foi organizado. Ele foi pedido, como disse muito bem Maria João, há um ano pela Presidente Ursula von der Leyen ao Mário Draghi para ele conjugadamente fazer um relatório sobre a competitividade e o quadro de competitividade da Europa, sobretudo em relação aos outros blocos regionais, Estados Unidos e China. E esse documento está dividido em duas grandes partes, uma parte inicial com 69 páginas e que é uma parte que de alguma maneira procura ser quase um resumo executivo, fazendo um diagnóstico à falta de crescimento da Europa nos últimos anos, que é visto como uma inconveniência, segundo Mário Draghi, e não visto como uma calamidade. E um bocadinho o efeito do relatório é tornar muito mais calamitoso esta falta de crescimento do que apenas uma inconveniência decorrente das condições específicas da Europa. Esta situação, ainda por cima, é uma situação mais grave, segundo Mário Draghi, neste seu diagnóstico, pelo efeito da alteração do padrão energético, que estava assente no padrão energético de consumo russo por parte do centro da Europa, de um quadro de evolução tecnológica que não tem tanto a ver com a capacidade criativa, mas sim com a capacidade scale-up dessa inovação tecnológica que tem passado toda ela para a China e para os Estados Unidos e não reside na Europa, e finalmente por uma falta de mecanismos de promoção da indústria da defesa ou de alguma maneira daquilo que é a autossuficiência europeia. Depois, de alguma maneira, ele define nesta parte inicial aquilo que são as ações preferenciais, o objetivo de diminuir o innovation gap entre os Estados Unidos e a China e a Europa, o processo de desburocratização e a segurança e a redução das dependências, acabando por falar nos obstáculos, a falta de foco, o desperdício dos recursos comuns e a não coordenação das políticas. Isso são as 69 páginas essenciais que eu acredito que algumas pessoas vão ler. Mais difícil vão ser ler
as 327 páginas que fazem a parte B. E essas 327 páginas são particularmente interessantes para perceber o cômputo do relatório, porque elas visam não só 10 setores, 10 que são 12, mas também as várias políticas horizontais, isto é, quais são os efeitos verticais por setor, quais são as medidas horizontais. Os setores básicos são a energia, as matérias-primas, a digitalização, energia, indústrias limpas, automóvel, defesa, espaço, farmacêuticas e transporte. Na digitalização, ele divide em alta velocidade daquilo que são as redes, na computação e inteligência artificial e nos semicondutores, e por isso é que eu digo que são 12, porque de facto a digitalização são 3, e depois nas políticas horizontais fala na aceleração da inovação, no talento, no investimento sustentável, na renovação da competitividade e finalmente da governação. São 95 páginas dedicadas a isto. Estas 400 páginas, no seu todo, representam de facto uma pedrada no charco na avaliação dos temas. Nesta segunda parte, ele segue sempre o mesmo modelo, que é qual é o ponto de partida, o starting point, e quais são os objetivos propostos. E por isso, o relatório em si é bastante completo dentro desta lógica, tem de ser lido não só na parte inicial, onde, digamos, a visão genérica é muito interessante, mas também naquilo que representa para Mário Draghi as prioridades determinadas pelos 10 setores que ele elenca, ou os 12 setores que ele elenca, e pelas 5 grandes medidas transversais que utiliza. Se me disser que num cômputo global isto merece um aplauso, certamente que sim. Mas como todos os aplausos, merece muitas críticas, e isso vamos com certeza conversar ao longo do programa. Se calhar já lá iremos. Eu gostava de ouvir o Gonçalo Moura Martins sobre se está de acordo com o Mário Draghi de que a Europa está perante um desafio existencial. Um desafio existencial, é a palavra dele, é um soundbite que ele cria e é interessante, porque ele diz ou crescemos em produtividade ou não conseguimos mais financiar de forma sustentável o Estado Social. Porque ele parte de um princípio, de um axioma, digamos assim, do que é a Europa. E ele diz que os princípios da Europa é a prosperidade, a equidade, a liberdade, a paz e a democracia num ambiente sustentável. E tem uma excelente base de partida que construiu ao longo das últimas décadas, que é uma fortíssima educação, uns sistemas de saúde que são, apesar de tudo, ainda com os problemas todos que temos, o nosso e outros, ainda são umas referências a nível mundial, e muito robustos Estados sociais, e a Europa, enfim, está muito à frente dos outros dois blocos. Mas põe a Europa sob o risco de perder todo esse Estado social e todas essas diferenças que tem para os outros blocos. Todos estas metas alcançadas e estes padrões que a Europa se autoimpôs e impôs ao mundo estão em risco, por isso é que ele fala em desafio existencial, porque se a Europa não conseguir mudar a sua trajetória de perca de competitividade, de perda de inovação, de perca de foco no seu próprio crescimento e inovação, ela não vai conseguir sustentar e não vai conseguir a prazo manter estes princípios civilizacionais que são uma referência tão importante no mundo atual. Mas o que é mais, e o António já reforçou isso, o que é mais significativo deste relatório, mais que as medidas, é o ponto de partida. E ele esforça-se e perde muito tempo a refletir sobre o ponto de partida. E o ponto de partida é, enfim, é uma forma quase assustadora de congregar num único documento uma série de estatísticas e de números e de referências sobre como a Europa está a perder espaço para os Estados Unidos e para a China. Portanto, o diagnóstico para nós europeus é quase chocante. É chocante. Eu acho que é chocante a nível da inovação, a nível da capacidade da indústria, a nível do que são as empresas. Ele diz assim, alguns dados, enfim, a gente vai ter tempo de... Se fôssemos refletir aqui os dados todos que tem no relatório, fazíamos 3 podcasts e não saíamos daqui. Mas um que é relativo sobre como a Europa não se regenera e não inova. As 10 maiores empresas europeias acima de 100 mil milhões de market cap, ou seja, do seu valor comercial em bolsa, têm mais de 50 anos. E as 6 maiores empresas dos Estados Unidos, que valem mais de 1 trilhão, a Microsoft, a Nvidia, a Apple, todos sabem quais são, a Amazon, etc., têm menos de 50 anos.
E, portanto, é absolutamente impressionante como a Europa reside ainda numa velha indústria, que empresas muito fortes que se mantiveram, apesar de tudo, em alguma liderança, mas que não passaram de um patamar de valor. E como os Estados Unidos, nos últimos anos, conseguiu criar monstros do ponto de vista económico com base na inovação e na tecnologia. Aliás, ele cita um dos setores mais proeminentes e que vai ser o grande next thing no futuro, que é a computação quântica, em que diz que das 10 maiores empresas que estão a investir em computação quântica, 5 são dos Estados Unidos, 4 são chinesas e não há nenhuma europeia. Que a Europa se mantém na indústria tradicional, não é? Que também temos visto definhar de alguma maneira. O que é assustador, mas mesmo na inteligência artificial, todo o financiamento que hoje as startups e as empresas ligadas à inteligência artificial, 67% vem dos Estados Unidos, cerca de 20% vem da China e só 6% é que esse financiamento vem da Europa. O que faz com que, de facto, a Europa não está a apostar e não está a criar mecanismos de inovação suficientes para combater este gap que começa a ser assustador face aos outros dois grandes blocos económicos, que são os Estados Unidos e a China. E António Ramalho, o relatório diz que a Europa precisa de mobilizar até 800 mil milhões de euros por ano para acompanhar os Estados Unidos e a China em relação a este crescimento económico. Acha que há condições para que os 27 aceitassem contribuir para um envelope desta dimensão? Os 750 a 800 bi corresponde, digamos assim, a este plano, sobretudo assustam por representar entre 4,4% a 4,7% daquilo que é o produto interno bruto. Se nós compararmos isto com o último plano de estruturação industrial que existiu na Europa, numa pós-crise, que foi o Plano Marshall, isto é quase 3 vezes superior àquilo que era o Plano Marshall. O Plano Marshall representou entre 1,2% a 1,3% do PIB. Aliás, é referido também por Mário Draghi. E, portanto, um dos problemas que se coloca no relatório é a forma como o relatório trata das questões metodológicas. E eu acho que essa é uma das fraquezas deste relatório. Este relatório tem, como o Gonçalo disse, inúmeras estatísticas e algumas delas são assustadoras e, sobretudo, visam este objetivo concreto que é transformar aquilo que parecia ser uma inconveniência, que era uma sociedade mais desenvolvida, ter uma certa incapacidade de crescer, numa calamidade, porque essa incapacidade de crescer vai representar uma inversão das suas capacidades em relação àquilo que é os critérios centrais da Europa e que o Draghi define e que o Gonçalo aqui descreveu. E, portanto, a perda do nosso modelo de sociedade verificar-se-ia pela incapacidade de a sustentar. E por isso, digamos assim, este alerta é um alerta importante. Mas também há números que saem desta realidade, que às vezes têm que ser refletidos e que eu não vi, digamos assim, passados de uma forma tão central sobre o método. É que a Europa é uma estrutura muito mais aberta do que são os dois outros blocos em comparação. Nós temos 50% do PIB em mercados externos, em mercados extra-europeus, enquanto que a China tem 37% e os Estados Unidos, já para ter uma ideia, tem 27%. Uma das ideias que é que os Estados Unidos é uma economia extraordinariamente aberta, não é. E uma das características que representa é que a sua própria moeda é uma moeda inatingível, exatamente porque o dólar é a moeda interna dos Estados Unidos e tornou-se a moeda internacional, mas nunca deixará de ser a moeda interna num país que é extraordinariamente fechado. Portanto, quando nós falamos às vezes de correlações de moedas e de preocupações de valorização e desvalorização, isso só existe nos outros países, não existe nos norte-americanos. Eles nunca pensam se a moeda desvaloriza ou revaloriza perante outras, porque a moeda base é a deles. Ora, o que acontece basicamente é que esta característica de abertura da Europa também é uma das características centrais que a Europa tem, e isso coloca novos desafios, sobretudo do ponto de vista metodológico, para tentar compreender aquilo que falha ou aquilo que existe do ponto de vista europeu em relação a terceiros. Mas aí é que se vai ver se há união, se não há união, não é? Não só a união, como a capacidade ou incapacidade de alocar os fundos a este investimento sustentável no sentido de fazer uma alteração profunda. E confesso que quando nós olhamos para a
base de sustentação, até parece que é fácil, porque, só para ter uma ideia, a Europa tem cerca de 1,4 bi de depósitos de famílias. Os americanos só têm 840 bi. Portanto, nós temos 70% mais de poupança disponível das famílias para fazer eventualmente investimentos. O que acontece basicamente é que nós não fazemos investimentos. Segundo, nós temos um fundeamento, isto é, um funding da nossa estrutura de evolução baseada em sistemas bancários que, curiosamente, são menos rentáveis que os sistemas americanos, são menos propensos ao risco que os sistemas americanos e que são, sobretudo, muito menos, ou têm muito menos competição com o mercado de capitais que existe noutros países, nos Estados Unidos, que não existe na Europa. E por isso, uma das coisas que o relatório, na minha opinião, fica aquém daquilo que promete é nos 3 grandes métodos que deveria discutir. Que é o financiamento. 2, porque se fica quase pela securitização, depois podemos falar sobre isso. 2, a governação, que levanta imensas questões muito interessantes e que não estão aqui debatidos. E 3, a questão dos incentivos. Porque estando nós a falar de uma economia extraordinariamente aberta, e a europeia mais aberta que as restantes, o sistema de incentivos e o modelo com que o sistema de incentivos pode ou não permitir uma competição com estes blocos é um elemento central. Aliás, eu não vejo muito este desejo no relatório de assegurar muito maior competitividade à Europa, e nesse sentido seguramente que se esse relatório fosse aplicado e as recomendações seguidas, algumas delas muito difíceis de seguir, mas já lá iremos, mas seguidas, nós ficaríamos mais competitivos. Mas nada me diz que fiquemos mais competitivos do que os chineses ou mais competitivos do que os norte-americanos durante o mesmo período de tempo. Mas em relação, por exemplo, à questão do financiamento que falou, a emissão de dívida conjunta, como aconteceu na pandemia, era uma forma de financiar a Europa nesta recuperação da competitividade? É seguramente por recursos comuns, mas não nos vamos esquecer que o Next Generation começa a fazer amortizações exatamente a partir de 2028, à escala de 30 bi por ano. Portanto, o que vai acontecer é que isto ainda por cima serve para substituir dívida já existente e colocada, digamos assim, inicialmente neste projeto do Next Generation. Eu acho que, do ponto de vista de financiamento, já que estamos a falar nisso, Mário Draghi aponta 3 caminhos muito claros. É a utilização de recursos comuns, que objetivamente passa por um pressuposto de governação, que ainda não vamos discutir neste momento, que é o pressuposto também da decisão comum em relação aos ativos. Segundo, que é um aumento da securitização, porque a securitização representa 4% daquilo que são os ativos da banca europeia contra da banca norte-americana contra 0,3% na europeia, portanto, mas eu confesso, nem percebo este entusiasmo pela securitização, porque não nos falta liquidez, portanto a securitização é antes de mais um instrumento de liquidez, mais do que um instrumento de risco, também o é de risco, mas é sobretudo um instrumento de liquidez. E terceiro ponto, um mercado de capitais que deve ser extraordinariamente interessante e extraordinariamente partilhado, e que não é, e ele define várias regras de centralidade para isso. Mas o grande exemplo de dado sucesso do mercado de capitais, curiosamente, é, primeiro, o déficit institucional. Os europeus têm 22% a 23% dos seus fundos de pensões aplicados, enquanto que os norte-americanos têm 143% do GDP em fundos de pensões, portanto é o valor institucional. E o segundo exemplo é a Suécia, que criou um mercado muito específico e muitíssimo bem sucedido nos últimos 12 anos de mercado de capitais, baseado em características locais, com imensas PMEs e imensas empresas locais. Portanto, o exemplo curiosamente que é dado, ou é um exemplo, digamos assim, que tem a ver com o investimento institucional, ou é um exemplo que está a ser dado em relação a um país que, aliás, optou por um modelo totalmente distinto, um modelo de regionalização muito próprio. Por isso é que eu estou a dizer que, de alguma maneira, do ponto de vista de financiamento, eu acho que é curto este plano, não tanto na dimensão do financiamento que ele exige, mas sobretudo o modelo de financiamento ficará seguramente muito diferente daquilo que é dos Estados Unidos, ainda que o chinês seja bastante mais estatizado e, portanto, bastante menos adequado ao próprio modelo que estamos aqui a discutir. Isto falando na questão de incentivos, eu perguntava ao Gonçalo se, no fundo, quando estas grandes economias, a americana ou chinesa, estão a reduzir a sua dependência de outros mercados com políticas que combinam incentivos fiscais, apoios estatais, etc., se isto faz sentido na Europa?
Tem que fazer sentido, e é um dos pontos e dos tópicos a que o relatório dedica especial atenção, e mostra como a Europa é altamente dependente em materiais, quer matérias-primas, quer chips e semi-processadores e processadores de outras economias, e mais, economias com a qual não tem alinhamento político. É uma expressão que ele usa curiosa no relatório, mas que é muito verdade, ou seja, que pode ficar sujeita a, para além do que são razões de mercado, razões políticas, que hoje começa a ser um fator que influencia muito a economia. Mas há um tema que a Europa tem que ser mais protecionista. Deve ser, mas quer dizer, há um tema que o António já falou e que vem ao longo de todo o relatório, que é sempre dado como exemplo e vem sempre ao flor do texto em vários aspectos, mas que não há uma solução evidente, que é, ele compara sempre os dados entre os 3 blocos, mas depois diz sempre que o facto que é a capacidade de fazer escala esbarra nas 27 fronteiras que nós temos, dos 27 membros. Ou seja, todo este pressuposto de crescimento económico, todo este pressuposto de criação e de bridges, ou seja, de romper este gap de inovação baseado na escala, rompe sempre ou falha sempre na capacidade de nós criarmos de facto uma verdadeira federação de Estados, que não somos. Nós somos uma agregação de Estados. E portanto, é um tema que se calhar iniciávamos já, que é o problema da governance, que é um tema que é quase insolúvel, porque nós a comparação que se faz é entre Estados que são, e blocos económicos que são uma nação, contra um bloco económico que são 27 nações. E se nós virmos que, e ele dá inúmeros exemplos de como, por exemplo, uma lei, por mais simples que seja, na União Europeia tem uma média de gestação de 19 meses contra 4 meses nos Estados Unidos máximo. Portanto, é impossível, do ponto de vista da flexibilidade e do consenso, é impossível, e são leis normalmente que ficam sempre pelo mínimo denominador comum que é o possível, do ponto de vista do consenso dos 27. E para aí não há, porque ele diz assim, não, mas nós temos que incentivar e temos que romper esse paradigma e temos que aprofundar o conceito das maiorias qualificadas, até para possibilitar que a gestão e a europeia, do ponto de vista dos interesses comuns e das políticas comuns, possa ser muito mais flexível. Mas como é que isso se faz? Qual é o país que vai abdicar do seu poder de veto em matérias que hoje não tem? Os Estados só querem mais a União Europeia quando lhes interessa, quando precisam. E depois é um tema que ele também foca, muito interessante até do ponto de vista sociológico, político, que é a incapacidade europeia depois vê-se em alguma verborreia legislativa. Ele diz assim, olha, entre 2019 e 2023 nos Estados Unidos publicaram-se 3.500 leis, e na Europa não é ao nível dos Estados pertencentes à União Europeia. A União Europeia produziu 13.000 documentos legislativos. É impossível, quer dizer... Mesmo o programa de redução de 25 e de 50 que ele propõe não nos colocaria, digamos, competitivos. É o que tu disseste há bocado, quer dizer, a gente pode ficar mais competitivo, mas não fica mais competitivo que os outros, não é? Mas, e essa dificuldade da governance, eu penso que é a maior falha do relatório, é que não há solução, ou seja, não é apontada uma solução, são apontadas paliativos e remédios, mas que se não houver uma vontade política, que é, na minha opinião, logo testável na mutualização da dívida. Por exemplo, é preciso, nós temos que aumentar, dizer, o investimento de 22% do PIB europeu para 27%, são os tais 4% a mais dos 750 mil, 800 mil milhões de euros por ano. Onde é que está a vontade política para o fazer? Sim. Porque depois ele dá a estatística do investimento nos vários países e todos estão abaixo disso. Portanto, onde é que há essa vontade e a capacidade política? Porque nós estamos sempre a viver 27 ciclos políticos, cada um está diferente, um já teve eleições, o outro vai ter no ano que vem, ou daqui a 6 meses, com influências e partidos políticos muito diferentes. Portanto, eu não quero dizer que isto é a quadratura do círculo e é insolúvel, não é com certeza, porque a Europa ainda tem muitas vantagens, mas se não houver uma verdadeira capacidade dos europeus e principalmente dos Estados europeus abdicarem, uma palavra temida, um anátema total da sua maior soberania,
no sentido de criar nestas áreas, a favor do interesse económico europeu comum, eu não sei como é que vamos conseguir pôr em prática este plano. Eu acho que um exemplo, António Ramalho, que também o relatório fala, é da questão que vai um bocadinho neste sentido, mas é uma maior integração do mercado único europeu, em que Draghi defende que os países europeus não conseguem de forma isolada competir com potências como a China e os Estados Unidos, e defende a criação de empresas pan-europeias com escala suficiente em detrimento da promoção dos campeões nacionais. Isso é outra proposta que pode esbarrar contra estes 27 centros de decisão. A minha crítica central em relação ao relatório é que o relatório, sendo um relatório de características centrípetas e estaduais, acaba por trazer sempre soluções, ou aparentemente trazer sempre soluções que ou são wishful thinking, que é o caso das empresas pan-europeias. Nós vimos, por exemplo, em modelos de consolidação que seriam mais agregáveis ou mais simples, como o bancário, porque parte da união bancária está feita, é verdade, não está toda feita, mas parte da união bancária está feita, o sistema, digamos assim, de moeda é único, o sistema monetário é único, portanto, as condições estão criadas para criar monstros pan-europeus. Estamos a viver agora um exemplo. Estamos a viver agora um exemplo do André Orsel, que ainda por cima é alguém que é bastante amigo de Portugal e que lidera o Unicredit, a querer comparar o Commerce Bank e a deparar-se com todas as dificuldades do mundo. E é um caso de desejo, porque todas as iniciativas um bocadinho pan-europeias que houve, e já houve algumas até disfarçadamente, acabaram sempre por abortar, ou não ser realizadas, ou não serem a prioridade. E, portanto, o que acontece basicamente é que nos mercados mais simples isso não acontece. Draghi é tentado naturalmente, aliás pelo seu percurso, a levar isto um bocadinho para o lado do Estado. E o Gonçalo estava a dizer, e muito bem, bom, que medidas é que então existem para criar, digamos assim, uma soberania mais conjunta? Eu recordo-lhe algumas que o Draghi propõe. Um comissário, vice-presidente, responsável por um projeto de integração, quer dizer, é mais uma figura jurídica, digamos assim, da burocracia europeia para tratar do assunto. Portanto, ou um modelo de votação que seja exatamente um modelo de votação onde as maiorias qualificadas possam funcionar em detrimento das unanimidades. Ou então, uma coisa fantástica que eu achei muito interessante, porque achei divertido por todos os efeitos, que é o facto de não ser considerado para efeitos de subsidiação pela União Europeia como se fosse uma ajuda de Estado, portanto retirar ao princípio da concorrência algumas estruturas, digamos assim, que pudessem elas próprias serem impulsionadas a criar soluções pan-europeias. Ora, eu na minha opinião estes são os grandes problemas do modelo, é que o modelo para ser aplicado com estas características de facto está cheio de desejos, alguns deles verdadeiramente inaplicados. E perante a situação eu fico sempre com a dúvida se a melhor solução para a Europa, portanto ainda vou mais longe ou mais a montante dessa situação, se a melhor solução para encontrar um elemento competitivo para a Europa é só a escala, e parece que a escala é particularmente importante, e é só o princípio de uma Europa conjunta e não a valorização, por exemplo, das Europa das regiões. E isto é uma discussão que aqui não tem espaço, porque o espaço foi só concentrado nesta lógica da verticalização dos setores e na horizontalização dos métodos. Quer um exemplo de que esta situação é centrípeta e centrada num espaço territorial único? Repare que não existe em nenhum sítio um setor que para mim é particularmente importante e para os portugueses particularmente importante, que é a economia azul, que é o conceito do mar. Nós somos largos, dominantes sobre os oceanos. O centro da Europa não é. Esse não é considerado um setor prioritário. Porquê? Porque a visão acaba por ser a visão, digamos assim, da Europa territorial que nós conhecemos e que estamos centrados. Aliás, não é uma crítica negativa em relação ao projeto, porque eu acho que o projeto tem esse valor. O que eu acho é que, não tratando a questão da governação de uma forma suficientemente, até podia ser mais agressivo, não tendo um modelo de financiamento, a despeito de ser muito válido o conceito de prioridade, por exemplo, ao mercado de capitais, mas dizer, por exemplo, que se deve criar uma bolsa de caráter, digamos assim, pan-europeu, e não dizer que deveria-se criar, mas era condições para que a Euronext, por exemplo, se transformasse nessa bolsa, isso é, ser uma estrutura privada a conseguir capturar isto, é sempre um desejo um bocadinho estadual. Agora fica sempre de lado a questão dos incentivos.
E curiosamente a questão dos incentivos, que é aquela que vai sempre tocar com o nosso Estado Social, eu acho que não houve coragem de a assumir, porque também o modelo de incentivos dos Estados Unidos ao modelo de incentivos da China é substancialmente diferente do modelo de incentivos da Europa, de incentivos do ponto de vista do trabalho, dos incentivos do ponto de vista da valorização do capital, do ponto de vista da valorização da dimensão, já falámos isto muitas vezes no podcast. E esta questão dos incentivos não é trabalhada enquanto incentivos, é só trabalhada, digamos assim, neste conceito, digamos assim, muito dirigista. Não é negativo porque o relatório não é dirigista, mas no sentido das recomendações têm sempre, digamos assim, a tradicional governação europeia para uma solução melhor do que aquela que existe. Mas é curioso que dizias tu que não fala na economia do mar, nem na economia azul, e a única referência que tem Portugal são duas, aliás, fora das estatísticas todas, não é? É o lítio, na reserva do lítio, quando ele fala da autossuficiência europeia no minério, etc., importantíssimo o lítio português, e nós estamos aqui há anos para provar e para começar a explorar o lítio. E a segunda é alguma estupefacção pelo critério de fixação do preço da energia baseado no gás natural, quando cada vez menos o gás natural é fonte de geração de energia, e em Portugal, curiosamente, cada vez é menos, mas é dos países que tem mais peso na fixação do preço da energia, o preço do gás natural. Por acaso, um dos aspectos centrais que é bom aqui ter é que é particularmente interessante e particularmente negativo os números da energia e o custo da energia, quer da Europa como um todo, quer até mesmo de Portugal, que dentro da Europa até nem compara particularmente mal em relação à China e os Estados Unidos. Vê-se bem aqui a diferença, digamos assim, em custo da energia, e essa infraestrutura representa, digamos assim. E ele faz um elogio, agora é importante dizer, já agora vamos dizer a única coisa boa, que é a capacidade da Europa ter sido disruptiva e inovadora nas tecnologias da energia, da clean energy, da energia limpa. E ele refere que aí a Europa foi precursora dessas tecnologias, mas diz já logo que já está a perder tudo para a China, até porque o balanço, o déficit comercial com a China nos últimos 2 anos agravou-se em 241 mil milhões só por causa dos carros elétricos, das baterias e dos painéis solares. O que é absolutamente há inúmeros impressionante. Exemplos, Gonçalo, há inúmeros exemplos onde a inovação tecnológica parece nascer na Europa e depois não chega à indústria. E depois não chega à indústria. Que é uma coisa que ele diz. Exatamente, que é uma coisa assustadora. Dá a sensação que o scale-up, que é todo feito sob a nossa capacidade inovadora e a nossa educação, acaba normalmente nos Estados Unidos, ou por virtude de financiamento, que ele atribui, digamos, a cota de leão, e é um bocadinho verdade, porque as empresas preferem financiar-se nos Estados Unidos e depois acabam por viver nos Estados Unidos, mas também pela capacidade de repercussão industrial, que é muito mais flexível, rápida e mais disponível e na China. Mas como é que vê, Gonçalo Moura Martins, estas propostas numa altura em que as tensões comerciais com a China estão a aumentar? Não, ele não deixa de dizer, é preciso lembrar, quando fala no capítulo da autossuficiência europeia e da capacidade da Europa de romper nas suas cadeias de fornecimento alguma dependência que tem hoje perigosa, ele não deixa de dizer, com algum virtuosismo, que a aplicação de tarifas e de restrições comerciais pode ser uma prática de protecionista para dar tempo à indústria de se recompor. Ele não deixa de dizer. Agora é estranho, por exemplo, nós estamos a ver, eu acho que é esta semana que se vai votar as tarifas hoje à China relativamente aos automóveis elétricos, e vemos coisas surpreendentes, como a Alemanha disse onde aqui ia votar contra a imposição de tarifas, e toda a gente pensava que as tarifas eram para proteger a indústria alemã, mas que é uma coisa muito curiosa, não é? Mas quer dizer, eu acho que as tarifas têm que ser muito sopesadas, porque existe sempre o contraditório, não é? E a Europa é um país, é um bloco muito exportador, não é? Mas não podem ser descartadas como um elemento de política económica. Há muitos setores que há muito tempo reclamam algum protecionismo. Exato. António Ramalho, que risco é que acha que existe que o relatório Draghi acabe no lixo?
Eu julgo que o relatório não vai acabar no lixo, aliás, tive esta preocupação até de o descrever, porque acho que há muita gente que não o vai ler e muita gente o vai citar, e acho que vai ser um instrumento de discussão. Eu tenho mais dúvidas sobre a aplicabilidade do relatório, e nesse sentido eu acho que o relatório não está desenhado pura e simplesmente para a execução. E eu, até por maldade, fui reparar quais eram os indicadores dos índices de competitividade dos diversos países ou dos diversos blocos naquilo que são os índices de competitividade internacional. E quando nós olhamos para os indicadores, que normalmente são 30, 40, 50, havendo os do IMD à minha frente, do Economic Performance, do Government Efficiency, Business Efficiency Infrastructure, nós vemos que muitas destas coisas, no fundo, já estavam inventadas e se calhar nós seríamos mais eficazes na execução se olhássemos para cada uma delas, como se calhar Singapura, que é o país mais competitivo perante estes critérios, apresenta, e tentar corrigir cada uma delas de uma forma mais eficaz e mais imediata. Draghi também não foi isso que lhe pediram. A Draghi pediram-lhe uma visão conjunta de competitividade, ele deu a visão conjunta de competitividade, ele próprio diz na crítica que faz àquilo que são os principais obstáculos de implementação, que um dos principais dificuldades é o foco e é a capacidade de prioridade de foco, e eu acho que os europeus de alguma maneira isso vão ter que criar, e não têm criado. O exemplo mais claro, que nós não gostamos de falar, porque também somos beneficiários disso, é o PRR. O PRR foi criado a escala europeia no pós-pandemia para fazer um crescimento através de um modelo de política industrial, que é aceitável, para 3 pilares específicos. Quando nós olhamos hoje em dia para a aplicação do PRR em cada um dos países foi selecionando os pilares mais exigíveis para as suas necessidades próprias. Isto é, o foco nos 3 grandes planos que justificariam que o Next Generation fosse buscar as 3 transições indevidamente conjunto, sim, que é já desapareceram completamente. Digital, energética, etc. E serve para outras coisas muito úteis, mas naturalmente, digamos assim, só lateralmente é que estão, digamos assim, nesse foco. E isso, eu acredito que em termos de escala, a Europa tem que criar um fórum, não desprestigiando as regiões, não esquecendo essa riqueza, que é a riqueza dos 27 países e das 27 culturas, porque nós não vamos ser nunca os Estados Unidos da Europa, criado da mesma forma como foram os Estados Unidos, mas ainda assim criar um layer de decisões que tem que ser supranacional, que tem que ser financiado por responsabilidade mútua das diversas nações, e que neste momento, vamos ser claros, o orçamento europeu representa 1% do GDP. Portanto, o orçamento europeu é um orçamento de despesa corrente da Comissão Europeia. Não. Mas a questão é que, como os dois já disseram, não há condições para maior integração política neste momento. Se quisermos uma integração, Ucrânia, com os movimentos nacionalistas. Se quisermos uma integração total, eu acho que a Europa foi criando este princípio. O Draghi tem razão quando diz isto não é uma inconveniência, isto é uma pré-calamidade e, portanto, não temos todo o tempo do mundo. É verdade que não temos todo o tempo do mundo, mas não vamos tentar inverter a Europa, e a Europa foi feita passo a passo. E, portanto, o próximo passo, na minha opinião, é criar capacidade de financiamento única europeia, mas também capacidade de decisão sobre esse financiamento de caráter europeu, que represente, digamos assim, uma decisão que seja supranacional. E ele diz uma coisa, António, eu acho que é um layer possível. E ele deixa entender uma coisa que é uma realidade que hoje temos, que começa a haver uma reação nas populações, nos Estados, contra a Europa, porque a Europa, não conseguindo influenciar aquilo que é importante, começa a meter-se e a legislar demais naquilo que não é importante, claro, que para justificar a sua própria existência, a burocracia europeia, e que gera uma grande perplexidade nos habitantes europeus, não é? E isso é uma coisa que se não for combatida, que ele diz, por isso é que ele queria criar não só um vice comissário para a integração, mas para refazer a burocracia toda. E tem um plano, e aí tem um plano quantificado. Tem tudo, e tem um plano quantificado, é percentual. De facto, a Europa, como não consegue legislar naquilo que é importante, legisla abundantemente naquilo que não é importante todo, que dá cabo da coisa, o tamanho das maçãs, aquelas coisas que a gente ouve, aquelas coisas meio ridículas que a gente às vezes se depara, não é? E que se calhar os exemplos das outras grandes economias não seriam... Não existem dessa gente de coisa. E esta partida de xadrez? Do tamanho que eles quiserem. Esta partida de xadrez acaba mais uma vez empatada. Vamos às sugestões. António Ramalho quer recomendar um museu. Quero recomendar o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, que de alguma maneira é um museu da moda. Criou um edifício que procura a total integração com o jardim. Nisso é uma decisão
interessante. É de facto um museu que acabou de ser criado, não é de um arquiteto português, mas de um arquiteto japonês, que seguiu uma tipologia em que o beiral acaba por ser essa integração entre os jardins e o interior, e essa relação cria, digamos assim, um sentido de bem-estar e de diferenciação que eu acho que é importante. Também estou a dizer, porque o último dia é hoje, segunda-feira, para o visitar gratuitamente, e é um edifício que vale a pena por si, enfim, o acervo é o acervo que era, mas sobretudo representa para mim um contributo que eu gostava de chamar a atenção de museus, mais do que apenas este museu, chamar a atenção que as recentes evoluções do Museu do Design, do MAT, do CAM, do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, do nosso Museu de Arte Contemporânea do Chiado, de alguma maneira representam um novo cosmopolitismo na museologia da cidade. Uma cidade mais aberta à experimentação, à internacionalização, ao cosmopolita. E numa cidade como Lisboa, que hoje em dia é uma cidade internacional, europeia, eu acho que isso traz um grande valor acrescentado em relação à cidade como um todo, que é este bloco de museus, que de alguma maneira são novos, todos eles, enfim, têm uma criação dos últimos 10 anos, alguns deles modificados recentemente, e de que este Centro de Arte Moderna, não devemos esquecer também a coleção Brar, no Centro Cultural Belém, que eu estava a esquecer dela, que todos estes núcleos representam uma maneira, digamos assim, da cidade, de uma cidade moderna, de uma cidade do mundo, que passou a ter uma atração adicional. E, portanto, nesse sentido, é bem-vindo o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Eu, como sou um daqueles dinossauros que gostava muito do antigo, portanto, tenho sempre, digamos assim, aquela recordação, mas reconheço que este é um modelo diferente, é um modelo interessante. O antigo eu julgo que era de 83, portanto, também já passou o seu tempo. Este teve fechado muito tempo e vai criar 2 entradas para a Gulbenkian, que é uma coisa interessante. Vai criar uma entrada a sul e uma entrada a norte, e a entrada da Gulbenkian pelos jardins, a menos que seja feita aquela obra que está prometida, mas que ainda não está desenvolvida, da Praça de Espanha, é uma entrada muito pouco, digamos assim, muito pouco entusiasta da relação com a cidade, porque é um bocadinho distante, obriga a uma subida, as entradas são pequenas, etc. Agora vamos ter uma entrada pelo lado sul, pelo lado digamos, de São Sebastião, que é uma entrada mais envolvente com o jardim, mais entusiasta. Portanto, eu julgo que nesse sentido vamos ter mais um ponto na cidade de Lisboa deste roteiro cosmopolita que a cidade de Lisboa vai criando. E Gonçalo Moura Martins, quer falar sobre um concerto? Vinha a falar do que agora se chama o mercado da nostalgia. Todos nós ouvimos falar dos Fleetwood Mac, era uma banda mítica dos anos 70, 80, uma banda fundada em 67, enfim, anglo-americana. O seu fundador, o Mick Fleetwood, era o único elemento que ficou constante até ao seu fim. O sucesso começou em 77 com o álbum Rumors, já com a Stevie Nicks, a lendária vocalista Stevie Nicks e o casal McVie. Eles venderam cerca de 120 milhões de discos, só que depois começaram com umas guerras internas grandes na meados da década de 80 e com problemas de comportamentos aditivos, droga e álcool de alguns dos seus membros, e enfim, a banda acabou por apesar do seu sucesso, acabou por terminar. Depois tentou voltar com os novos álbuns já na década de 90, mas enfim, sem grande sucesso. Isto para dizer que a melhor banda tributo dos Fleetwood Mac, se chama Rumors of Fleetwood Mac, que é uma banda inglesa, vai atuar em Portugal no dia 11. Portanto, é a oportunidade da gente ouvir as músicas do Sarah, o Don't Stop, o Go On Your Own Way, enfim, toda aquela música. Eles já atuaram para 20 milhões de fãs dos Fleetwood Mac worldwide, em todo o mundo, e têm uma visualização nos YouTube superior a 120 milhões, e é a única banda tributo dos Fleetwood Mac que é abençoada, blessing, como eles dizem, pelo Mick Fleetwood, que ainda é vivo, não é? Eu vi uma vez uma banda de tributo aos Fleetwood Mac em Edimburgo, mas acho que esta é a melhor de todas. Portanto, eu já tenho o meu bilhete, meus amigos, dia 11 de outubro às 21 horas no Coliseu de Recreio, eu recomendo vivamente. E nós entramos na semana da apresentação do Orçamento de Estado para 2025, um tema que vamos analisar no próximo episódio da Partida de Xadrez. Este episódio chega ao fim. Este podcast pode ser ouvido no site do Negócio e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.